Existem certas coisas na nossa vida que a gente precisa ter muito cuidado ao compartilhar. E essa é uma lição que muitas vezes a gente só aprende depois de já ter passado por situações onde a gente percebe que a gente falou demais para as pessoas erradas e depois aquilo ainda se voltou contra a gente. Então o vídeo de hoje é um guia para você entender o que compartilhar e com quem, e também o que você não deve compartilhar em hipótese alguma, para que você não precise aprender isso da pior forma possível. Nem tudo da nossa vida precisa ser compartilhado. E principalmente com aquelas pessoas que a gente sabe que o hobby delas é falar da vida dos outros. Isso parece uma coisa óbvia, mas se você parar para pensar, é incrível como essas pessoas sempre sabem alguma coisa da vida de alguém. Elas sempre têm algo, uma fofoca de alguém para contar. E se elas sabem, é porque alguém falou para elas. Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, que esse comportamento de fofoca, de falar da vida dos outros, quando ele existe em uma pessoa, ele faz parte da personalidade dela. Então, ele é um comportamento, ele é uma tendência automática daquela pessoa. É o modus operandi dela. É algo que acontece sem ela pensar, sem ela perceber conscientemente. Então não importa o quão próximo você seja dessa pessoa, o quanto vocês se considerem mutuamente, se você compartilhar coisas íntimas da sua vida, especialmente se você compartilhar coisas negativas, como problemas e conflitos e etc., ela vai contar. Ela vai comentar sobre isso com outras pessoas. E não é porque ela não gosta de você, é porque é um comportamento automático. Ela faz aquilo de forma automática, é um programa, como se fosse um vírus que está instalado nela e ela não tem controle, ela não consegue controlar. Então, quando a pessoa já tem essa tendência, não pense que pelo fato de vocês terem certa proximidade, certa consideração, essa pessoa não vai falar de você, porque ela vai. E aí, muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, de repente uma mãe comentando sobre problemas da vida de um filho. Então, é óbvio que uma mãe não deseja o mal para um filho, mas como ela já tem esse comportamento de estar sempre falando sobre a vida dos outros, sobre os problemas dos outros, o que acontece é que ela fala de todo mundo, até de quem ela gosta, até de quem ela não gosta. E ela não percebe que quando ela faz isso, de espalhar para os outros o que acontece na vida pessoal de alguém próximo dela, de alguém que ela gosta, de alguém que ela ama, ela tá reforçando aquilo, ela tá piorando a situação. Então a gente percebe que essas pessoas que têm esse comportamento automático nem sempre é por mal, né? Às vezes, muitas vezes, elas falam das pessoas que elas amam, né? De pessoas que elas querem bem, porque é um padrão na vida delas. Elas não sabem engajar em outro tipo de conversa, elas não sabem dialogar sobre outras coisas, sobre coisas positivas, né? Se ela não tá falando mal da vida de alguém, ou contando uma fofoca, ou isso ou aquilo, ela não tem o que conversar. Então, se você precisar compartilhar algo muito pessoal da sua vida, né? De algum desafio que você tá passando com alguém, seja porque você precisa de uma segunda opinião, seja porque você precisa de alguma ajuda, vale muito mais você compartilhar com uma pessoa que você sabe que é íntegra e que é muito honesta e que não se engaja nesse tipo de conversa, nesse tipo de coisa, mesmo que ela não seja tão próxima de você, do que você falar isso para uma pessoa que é próxima de você, mas que tem esse comportamento. Então não se baseie no grau de proximidade ou de intimidade que você tem com uma pessoa, mas sim no caráter e na integridade dela, e só realmente compartilhar coisas quando elas realmente são necessárias, né? Como nos casos que eu mencionei. E aí a gente tem, obviamente, aquelas coisas que você não deve compartilhar, né, com outras pessoas, porque são coisas do seu círculo interno, como, por exemplo, conflitos conjugais. Qualquer tipo de problema conjugal nunca deve ser compartilhado. Esse tipo de coisa, ele sempre precisa ser resolvido entre o casal. Sempre precisa ficar entre o casal, porque é ali, entre vocês, que vocês vão efetivamente resolver o problema. Se você parar para notar, as pessoas que vivem reclamando do cônjuge, que vivem reclamando do relacionamento, são aquelas pessoas que não fazem nada para melhorar a situação. Então, quem gosta de reclamar, não gosta de resolver. E tem a questão que, quando essas coisas elas se espalham e elas vêm a ser do conhecimento de muitas outras pessoas, essas outras pessoas, elas vão comentar sobre aquilo, elas vão pensar sobre aquilo, logo elas vão estar enviando uma energia para aquele casal, elas vão estar enviando pensamentos, sentimentos, uma energia, uma vibração para aquele casal. E na maioria dos casos, não é uma energia boa, não é uma coisa positiva. Então é importante a gente ter cuidado com isso, com quem a gente abre, o que está acontecendo com a gente, para evitar também atrair esse tipo de energia, para evitar essas interferências negativas. Outra coisa é você reclamar da sua situação financeira.
Lembra, quem gosta de reclamar não gosta de resolver. E quando você reclama, o que você está fazendo é você está clamando de novo. Quando existe algo que a gente não gosta e que a gente não quer mais na nossa vida, que a gente quer mudar, a gente tem que tirar a nossa energia daquilo. A gente não pode ficar repetindo e reforçando aquilo dia e noite. Então, uma péssima forma de você lidar com a sua situação financeira é você ficar reclamando dela. Principalmente espalhando isso para outras pessoas que vão começar a reforçar com seus pensamentos, sentimentos e intenções aquela sua situação. E por último, existem certas opiniões que têm o momento e o lugar adequado para serem compartilhadas. Nem sempre você é obrigado a ter uma opinião e a dar a sua opinião. Na verdade, as nossas opiniões, elas são vaidades do nosso ego. Elas não têm tanto valor assim quanto a gente acha que elas têm. Quando você dá um excessivo valor às suas opiniões, você tende a se identificar com elas. E aí, quando acontece isso, você se ofende e você se desestabiliza toda vez que alguém discorda de você, toda vez que alguém bate de frente com as suas opiniões. E isso tira muito a nossa estabilidade. Você não pode se identificar com coisas tão triviais como, por exemplo, opiniões. Obviamente que é normal que a gente forme opiniões ou absorva opiniões sobre diversas coisas da vida, né? A gente faz isso com muita naturalidade. Mas é muito importante ser cauteloso ao expressar uma opinião e pensar nos efeitos que ela vai ter ali dentro do contexto onde você está. E vale lembrar que tudo aquilo que a gente fala sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre as nossas circunstâncias, reforça tudo aquilo na nossa autoimagem, né? Na nossa identidade. Então sempre leve isso em consideração antes de você falar da sua vida, antes de você expor aspectos da sua vida para outras pessoas. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que essas lições sejam úteis para você. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.